Boa tarde. Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. Mas eu sei que vocês estão aí presentes. É só eu olhar na tela também, eu vou conseguir enxergar vocês. Hoje o assunto é extremamente atualizado, porque ele é muito atual. Atualizado no sentido de eu trazer para vocês as novidades que eu tenho estudado em torno do bullying, porque é algo que nós precisamos combater. O simples silêncio em frente ao bullying é uma conivência, é uma espécie de permissão silenciosa para que continue acontecendo. Então, quem souber que está acontecendo bullying, é importante que tome alguma atitude. Se não for para interromper na hora, que leve para a direção da escola, fale com o professor, fale com algum adulto responsável, porque o bullying, por si mesmo, nunca vai se resolver. Ele precisa de gente de fora interferindo, pelas próprias características do bullying. O bullying nada mais é do que um abuso de uma pessoa mais forte em relação a uma pessoa mais fraca. E geralmente é feito em silêncio, num lugar silencioso, silêncio no sentido de ninguém estar vendo, para que ele possa fazer o que ele quiser. E aí começa a ser repetitivo. Se é uma vez é um episódio, o bullying é quando se repete. A pessoa que é vítima, ela fica tão traumatizada que ela quer mais é sair correndo, não responde, não reage, e é exatamente esta a reação que os bullies, que são os agressivos, querem em relação à sua vítima. A não reação é exatamente como se fosse uma passividade, porque a vítima quer desaparecer do lugar, não faz nenhum movimento contra o agressor, mas simplesmente ele quer desaparecer do mapa. Fugir, não falar com ninguém, não faltar para a escola, deixar de ir para a escola, começar a passar mal para ir para a escola. Então ele começa a faltar, a cair o rendimento, começa a ter sintomas físicos. E os sintomas físicos são os primários, são aqueles que atacam o tubo digestivo. A pessoa fica com enjoo, quer vomitar, passa mal, tem dores abdominais, tem problemas intestinais, sabe? Judia muito da pessoa. E o agressor é uma pessoa, assim, sádica, que se diverte com o sofrimento alheio. Isso é quase que um costume que já vem acontecendo desde que o homem é homem, mas isso é um costume primitivo. Então não é porque um costume veio até hoje que ele deve ser perpetuado. A agressão é uma delas, a falta de civilidade. O que construiu a civilização é a civilidade. Então, o bullying tem que ser combatido como uma ação jurássica que antigamente existia bastante, existiu entre povos poderosos e povos oprimidos, entre patrões e escravos, senhores e senzala, e continua acontecendo pelo fato de ser homem, ser mulher, para quem tem preconceitos de gênero. Agora, quando isso acontece na escola, é chamado bullying escolar. Mas é o mesmo esquema. É o mesmo esquema que, se não curado, tratado hoje, ele estende para o futuro, e são pessoas que mais tarde vão provocar ou promover aqueles assédios morais, assédios sexuais, assédios profissionais, sabe? Algo assim que interrompe a vida de uma pessoa, muda o curso dela. A pessoa não quer mais trabalhar com o abusador. Não podemos ficar em silêncio, porque esse silêncio é conivente, é permissão para que continue acontecendo, porque ele é feito às escondidas. Porque se fosse algo assim de muita evidência, então também as reações seriam evidentes. Aonde que costuma acontecer o bullying? Ora, nos lugares menos frequentados, nos corredores, nos banheiros, nos corredores que eu falo, assim, fora do expediente de uso, sabe, em lugares distantes. Portanto, são nos lugares, entre aspas, invisíveis. A escola, se existe bullying na escola, é preciso que, primeiro, para dificultar o acontecimento do bullying, que propicie
ocupação desses lugares, ou se não tranca. Uma sala vazia, se não tiver ninguém, pode ser ocupada por pessoas que vão fazer o uso muito mais para o mal do que para o bem daquela sala. Quer fazer o bem, vai numa biblioteca. Todo mundo quer mostrar que faz bem. Quer fazer mal, faz onde não tem testemunha. Então, se o corredor é escuro, ilumina. Se o banheiro é muito grande, põe pessoa adulta ali para controlar pelo menos na hora do recreio, sabe? Evite o espaço onde possa acontecer tais abusos. Falar do perfil do abusador. O abusador, em geral, já foi uma pessoa abusada, já conviveu com a violência e muitas vezes essa violência já veio de casa. A maioria das pessoas sabe que em casa também tem bullying. O bullying do irmão maior sobre o menor, do mais inteligente para o menos inteligente. Sempre alguém que tem vantagens quer aproveitar, quer tirar, quer se fazer maior em cima do outro. E nunca é na presença dos pais, porque os pais vão interferir. Agora, se os pais também entram nessa, coitado da vítima, porque a vítima fica sendo marcada para sempre e aonde ele for, quando acontecer algum abuso, ele vai ficar quieto. E ficando quieto propicia o surgimento do agressor. Porque a pessoa fica assustada, não conta para ninguém, e aí, então, o agressor fica impune. O perfil do agressor, então, é de se não for tratado hoje, ele pode mais tarde, inclusive, maltratar os seus próprios pais, quando forem velhinhos. A gente está acostumado a ver pessoas idosas sendo maltratadas por pessoas mais jovens, até em asilos. Aquilo é uma espécie de abuso. Abuso porque o velhinho não pode reagir. Uma circunstância parecida, como se não tivesse ninguém vendo, sabe? Só que está sendo filmado, aí é pego e é punido o agressor. Mas se não for visto, quantos asilos até hoje os velhinhos não foram agredidos e ninguém soube de nada, não é mesmo? Então, o bullying, o bulinador, aquele que é agressivo, é chamado em inglês de bullies. É o plural do bully, com Y, bullies, bullies. Os bullies, eles precisam também de tratamento. Não é porque ele é o mais forte que ele vai sair livre. E o tratamento é para ele saber entrar em contato, saber que o sofrimento que ele está gerando está prejudicando a pessoa. Isso não é um ato de civilidade, não é cidadania. Então, quem sai com essa formação acreditando que está bem, ele vai fazer o mal onde for, não é? Porque toda vez que o benefício maior couber para quem pratica, ou seja, para o ego da pessoa, ou seja, uma pessoa egoísta, sempre prejudica aquele grupo. Imagina se uma pessoa quer marcar gol, ele quer fazer o jogo sozinho, ele está sendo egoísta. O jogo é de equipe. A equipe sempre tem que valer mais do que o indivíduo. E no bullying vale mais o indivíduo do que o grupo. Porque o grupo também não sabe e depois o grupo que souber, às vezes o bullying ele é muito líder, ele é a pessoa que aparece muito e é um mau aluno. Então tem sempre, chama atenção. Muitas pessoas inseguras seguiam por quem chama atenção, não importa se é bom ou ruim, quer chamar atenção, quer ser famoso, quer ser popular, não é? Então, essas pessoas têm um poder sobre o grupo. E se nada for feito, ele vai manter esse poder e logo será um grupo de bulinadores, ou seja, de pessoas que vão praticar o bullying. Assim, cada vez que a vítima passar, não precisa ser o bully original. Aquele que viu também pode começar a querer abusar, já que ela não reage e a situação contagia as pessoas a querer tirar proveito dessa situação. Isso eu estou falando do bullying que é simplesmente oral, verbal, falado, porque existe o bullying ativo, que é empurrão, passar pé, deixar roxo, dar cascudo, puxar cabelo. O bullying social, pegar coisas, roubar, maltratar, assim, tipo, pega o material escolar e estraga, sabe? Coisas desse tipo não devem acontecer, porque isso é falta de civilidade, é falta de respeito ao próximo, é falta de ética.
Uma escola que permita esse tipo de atividade, a escola como um todo acaba sendo uma escola sem ética, por permitir atos que não têm ética, que é o bullying. A vítima é uma pessoa muito sofrida, que não tem com quem conversar e que a própria vítima, então, acaba se sentindo tão mal que acaba fugindo. Não adianta mudar de escola, porque ela fica tão traumatizada pelo que aconteceu, que ela começa a olhar assustada para as pessoas. E aí, o bully percebe quem está ali olhando assustada. Olhou assustado, ele vai em cima, não reagiu à próxima vítima. Então, parece que a vítima atrai o bully. Não é. Não é que atrai, é que ela fica com tanto medo que fica olhando com um olhar diferenciado, que é o de terror, e esse olhar percebe. Você que é professora, percebe nitidamente, só de olhar, que quem está colando e quem não está colando. Aquele que está colando fica tão apavorado que se denuncia, procura saber onde você está. Se você for para trás, durante a prova, até é capaz de olhar para trás para ver se você está vindo para frente. Por quê? Para ele não pode ser, entre aspas, surpreendido. Então ele chama a sua atenção, aí você vai em cima dele e você percebe que ele estava colando. E quem está colando não se incomoda para onde você vai, ele está fazendo a prova. Então, as pessoas que são vítimas também têm esse comportamento de olhar assustado em geral, e esse olhar faz com que aquele que é o bully, entre aspas, já tem prática nisso. Então, o bully prático, ele vai até essa pessoa no momento oportuno, dá uma judiadinha, faz um teste, e ela não fala nada, confirma, daqui a pouco o abuso é maior. Em geral, então, estava falando, começa com o verbal, depois passa para o corporal e depois para o social. Aí no social, o bullying se expande tanto que daqui a pouco invade o virtual, passando o cyberbullying, né? Porque hoje todos os alunos estão conectados aos sites de relacionamento, aos torpedos, MSN, Orkuts, Facebooks, sabe? E-mails. Então, a gente já nem sabe de onde vem uma história que uma pessoa conta dizendo assim que ouviu falar, e muitas vezes é o próprio bullying que diz que ouviu falar, que não viu nada, e começa uma divulgação divulgar que a pessoa tem comportamento X, começa a difamar a pessoa, começa a falar mal dela, começa a atribuir maldades que a pessoa não fez, e a pessoa fica cercada até pelo espaço virtual. Então não adiantou nem ir para a escola, que não escapa do bullying. São as tecnologias usadas para o mal, né? Então, nós temos que combater. Não podemos ficar simplesmente parados, porque rapidinho do bullying verbal passa para o bullying, que é individual, passa para o bullying grupal e passa para o espaço virtual. Aí a escola perdeu totalmente o controle. Portanto, o que a escola pode fazer? Além de cuidar dos espaços que são desocupados, então é como se fosse assim uma cidade, não quer que os marginais se juntem numa praça, eles vão se juntar numa praça na parte mais escura. Ilumina toda a praça por igual e bota um ou outro segurança lá que eles vão debandar. Então, para o local é isso, e tem que proteger a vítima. E não adianta atacar o agressor. Não é com ataque que vai resolver. Punição, suspensão, não é por aí. Nós temos que fazer um trabalho muito mais amplo, dizer que todos estamos sujeitos ao bullying e cada um de nós tem que fazer a mudança em relação ao bullying. Se a gente perceber, nós temos que interferir e explicar ao bullying, à vítima do bullying, que ela tem que gritar, tem que fazer escândalo, ela tem que aparecer. Porque quando ela aparece, o bullying some. O agressor some, ele fica com medo de ser pego. Então, a não reação é o maior alimento da agressão. Por isso, nós temos que fortalecer, e as pessoas que a gente percebe que são vítimas são aquelas pessoas que têm alguma diferença e nessa diferença tem complexos. Por quê? As diferenças podem ser físicas, ter um aspecto
anatômico diferenciado, diferente dos outros. Umas orelhas grandes, um nariz grande, um pescoço comprido, é magro, é alto, é gordo, é baixo, sabe? É escuro, é banguela. Tem tantos diferenciais que se a pessoa tiver um complexo em cima do que foi notado, a pessoa não reage e a não reação propicia novas agressões. Agora, se a pessoa ficar muito brava e ofendida e também contra agredir e contra ofender, a pessoa vai ficar quieta. Porque não vai dar lucro. Cada vez que mexer com ela vai levar tamanha bordoada que é melhor não mexer, né? Então, o bullying, a vítima tem que reagir. As pessoas têm que participar. Se nós tem um pequeno detalhe, eu falei das características físicas, mas tem também as características comportamentais. Por exemplo, uma pessoa mais tímida, que quando vai falar fica vermelha, uma pessoa que é gaga, uma pessoa que tem algum costume de roer unha, de fazer alguma coisa diferente dos outros. Então, esses comportamentos atraem olhares, chamam atenção, e um deles pode querer tirar um sarro, fazer uma brincadeira. A classe não deve, ou o professor em classe não deve permitir que isso aconteça. Então, além dessas diferenças comportamentais, às vezes tem padrões culturais. Padrões culturais. Tem pessoas que vêm numa cultura diferente. Às vezes a pessoa vem de uma região diferente, tem uma linguagem diferente, fala com sotaque, aí cai em cima matando, né? Sabe? É o paulista, né? Sabe? Então, o que tem que falar paulista? Não é paulista do mesmo jeito? Então, nós não percebemos o sotaque que temos, por isso que se chama sotaque. Agora, o outro percebe. Todos nós temos sotaques. Agora, se tem um padrão, por exemplo, não é no Brasil, mas se tivesse aqui o uso de burca, provavelmente, como seria uma minoria, um ou outro quereria fazer uma brincadeira, e se ela ficasse quieta, aí pronto, já ia virar. Se viesse com roupas diferenciadas de um país para cá, a pessoa já olha diferente, sabe? Sempre as diferenças chamaram a atenção. O que não pode considerar essa diferença como se fosse algo ruim, que ela tivesse que ser igual às outras pessoas. Não, nós temos que garantir que diferenças não são inferioridades, nem superioridades. Diferenças são diferenças, então são diferentes. E graças às diferenças que nós vamos progredindo. Se todo mundo fizesse tudo igual, não seria uma sociedade, porque aí seria um bloco de pessoas fazendo tudo igual. Graças às características individuais que nós temos esse colorido todo do mundo que nós temos. Então, se um homem fosse igualzinho à mulher, primeiro, a gente não poderia nem casar, não é? Como é que a gente ia... Nós casamos por quê? Porque somos diferentes. Porque para formar uma pessoa nova, nós temos que ser duas pessoas diferentes. E assim também são as ideias, e assim também são os comportamentos. São diferentes comportamentos que surgem novos comportamentos e, em geral, adequados para os dois. Um filho, em geral, agrada a mãe e agrada o pai. Se fosse só da mãe, talvez desse briga com o pai. Se fosse só do pai, daria briga com a mãe, etc. Graças às diferenças que nós sobrevivemos. Então, nós temos que, muito mais, agradecer as diferenças que existem, que nos possibilitem a aprender a viver melhor, do que ficar combatendo para que seja igual a nós, tá bom? Esse daqui foi só uma prévia, para que isso instigasse vocês a fazer algumas perguntas, porque a grande vantagem de nós estarmos aqui no Saber TV ao vivo é esse diálogo que nós vamos fazer agora. Pergunte, que eu responderei, se eu souber. Se eu não souber, eu vou dar um jeito de saber mais, porque se eu não sei, vocês me desafiam a saber mais. Se eu sei, eu vou contar para vocês o que eu sei, quem sabe essas coisas possam ajudar vocês, tá bom? Quem tem a primeira pergunta, vamos lá.